Questão sobre normas de circulação. Questão grande, né? Eu não gosto dessas questões com alternativas grandes assim, não. A gente vai ler e fica perdido na questão. Mas vamos lá. Tem que encarar, né? Detran manda para nós. Todo condutor deverá, veja bem, deverá, é um dever, obrigação. Antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, esse certificar-se quer dizer verificar, observar. Letra A, que quem o precede na mesma faixa, precede é quem vai à sua frente, tá? É o contrário de segue. Precede é o contrário de segue. Se eu falo que alguém te segue, você sabe que está vindo atrás de você. Se eu falo que alguém te precede, você sabe que está indo na sua frente. Então você vai observar, antes de ultrapassar, se quem o precede na mesma faixa não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. O que é terceiro? Tem uma outra pessoa lá na frente. Tem um caminhão lá na frente, atrás desse caminhão tem um automóvel, e atrás desse automóvel tem você. Então você quer ultrapassar os dois, mas quando você observa o da frente, que é esse que te precede aqui, ó, já indicou que quer ultrapassar o caminhão. Então você não vai não, espera, tá? Então aqui está certinho. Você tem que observar se quem o precede não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Tá certo. Você deve observar também se nenhum condutor que venha atrás de você... Ah, agora é quem vem atrás, ó. Primeiro eu preocupei com quem está na frente, agora eu preocupei com quem está atrás. Haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Claro, gente, eu estou olhando o caminhão aqui na minha frente. Eu quero ultrapassar o caminhão, na hora que eu jogo para a contramão, eu enfio na frente de um carro que já vinha me ultrapassando aqui, ó. Isso é perigosíssimo. Eu tenho que olhar o retrovisor aqui para verificar como é que está o trânsito aqui atrás. Está certinho. Letra C. Eu devo também observar se a faixa de trânsito que eu vou tomar, ou seja, a contramão, está livre numa extensão suficiente para que eu faça a minha manobra sem colocar em perigo ou obstruir o trânsito de quem vem em sentido contrário. Exatamente. Eu só vou jogar para a contramão se não tiver vindo ninguém de lá para cá. Ou seja, não é nem se não tiver vindo ninguém. Pode estar vindo alguém. Só que ela tem que estar livre numa extensão suficiente. Extensão suficiente. Professor, explica melhor isso. Imagina que eu estou numa reta de 10 quilômetros. Olha o tamanho da reta, 10 quilômetros, gigantesca. Eu nem consigo ver o final da reta, de tão grande. Aí tem uma carreta na minha frente, a 60 por hora, e essa rodovia onde eu estou, ela permite andar até 110. Então, quer dizer, tem espaço, tem margem de velocidade ali para eu ultrapassar ela. Precisa dessa reta estar toda livre para eu fazer a ultrapassagem? Não. Pode ser que esteja vindo um carro lá longe, muito longe. Aí eu calculo, eu vejo que ele está tão longe que dá tempo de eu fazer a ultrapassagem sem colocar ele em risco, sem obstruir o trânsito no sentido contrário, que no caso é o dele. Então perceba, o Código de Trânsito não fala que a contramão ou a faixa que eu vou tomar tem que estar toda livre. Não, ela fala que tem que estar livre, olha aqui para a tela, ó, livre numa extensão suficiente. Extensão suficiente. Então, se eu estou numa reta gigantesca, o carro está vindo lá longe, eu posso ultrapassar porque tem extensão suficiente para fazer a manobra sem colocar em perigo quem vem em sentido contrário. Está certinha. Está certa, está certa, está certa, eu corro o olho lá na última. Todas estão corretas, quase sempre. 80% das vezes que tiver esse todas aqui na letra D, a resposta vai ser ela, tá? 80% das vezes. Não é 100% não, é 80%, hein? Às vezes não funciona o macete, mas 80%, ou seja, de cada 10 vezes que você usar esse macete do todas aqui, em 8 vai funcionar. Letra D aí é a resposta. Mais um aí sobre infrações e penalidade. Transitar pela contramão de direção nas vias de mão única constitui infração de trânsito de que natureza? Veja bem, transitar pela contramão pode ser gravíssima ou pode ser grave. Se a via que você entrou é de mão única, imagina, tem uma via e essa via só vai carro, tá? Tem a faixa aqui divisória, só vai carro. E aí você veio daqui, ó, e entrou na contramão. Essa via aqui é de mão única e você entrou na contramão. A infração é gravíssima. Agora, se ela fosse de mão dupla, imagina que eu tenho aqui uma via. Nessa faixa de trânsito vai carro, nessa vem carro. Só que aí eu virei, entrei aqui na contramão e fiquei na contramão. Aí seria infração grave. Sacou?
Perceba que se eu tivesse entrado nessa via, mas pegado a minha mão aqui, bonitinho, eu não estaria cometendo infração nenhuma. Agora, como eu entrei na contramão e a via de mão dupla, aí seria infração grave. Agora, sendo via de mão única, é gravíssimo, o negócio é mais embaixo, tá? Questões sobre infrações e penalidades. Um condutor que teve a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, essa é a definitiva, né, gente? Ela foi cassada. Esse caçada não é caçada de procurada, não, tá? Estou caçando a minha carteira aqui. Esse caçando a carteira é com C cedilha, não é com 2 S's, não. Tá? Esse caçar de procurar seria outra coisa totalmente diferente. O caçada aqui significa que a sua habilitação vai ser retirada de você e você não vai tê-la mais de volta. Existe o recolhimento da habilitação, existe a suspensão do direito de dirigir, que depois devolve a carteira. Agora, quando chega nesse ponto aqui, caçada, acabou, essa aí você não vê mais. Já era, tá? Então, aqui a questão está dizendo isso. O condutor que teve a sua CNH cassada poderá requerer, ou seja, solicitar uma reabilitação após 1 ano, 30 dias, 2 anos ou 6 meses. Aí é questão de decorar. Quem teve a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, definitiva, cassada, fica 2 anos de molho, para depois, então, poder ir lá no Detran e falar assim, ó, minha CNH tinha sido cassada, mas já passaram 2 anos, eu quero tirar outra. Pode, Detran? Aí ele fala, pode, agora pode. Só depois de 2 anos, beleza? Letra C, a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questões sobre mecânica. Para que ocorra a combustão, combustão é queima de combustível, né? Combustão interna de um motor. São necessários os seguintes elementos na mistura explosiva. Eu sei que a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala de queima de combustível é o motor queimando a gasolina, o motor queimando o etanol, o motor queimando o GNV, que é o gás natural veicular. Só que esse combustível ele não queima sozinho, puro, não tem como. Para que ele seja queimado, é necessário que ocorra uma mistura explosiva. Vai misturar alguns elementos que então vão se tornar comburentes, ou carburantes, né? Porque o comburente, na verdade, é o ar. Vai se tornar queimável, vamos dizer assim. Essa mistura ela é composta de pelo menos 2 elementos. O combustível, seja ele o etanol ou a gasolina, mais ar. Não se esqueçam disso. Mistura explosiva é a combinação desses 2 elementos aqui. Mistura-se o combustível com o ar, isso vira mistura explosiva e vai para dentro do motor para ser queimada. Ar e combustível, essa é a resposta. Mais um sobre infrações e penalidades. O veículo que ficar imobilizado na via por falta de combustível será sujeito a quê, hein? Multa apenas. Mas o que vai dar multa? Multa. A gente sabe. Tem que dar multa. Se existe uma conduta infracional, tem que dar multa. Aqui está falando retenção, mas não fala da multa. Ó. Então já elimino. Aqui está falando remoção, mas não fala da multa. Ó. Já elimino. E ainda tem as famosas cascas de banana, né, que eu estou encontrando aqui. Ó. Quando tem a casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Então isso aqui ainda reforça o meu entendimento, porque se não tem a multa, como é que vai dar retenção e não vai multar? Não tem como. Como é que vai dar remoção e não vai multar? Não tem como. Aqui é a mesma coisa, casca de banana e tal. Já eliminei a B e a D por 2 motivos. Primeiro, porque tem casca de banana e segundo, porque não tem a multa. Cadê a multa? Né? E agora sobrou a A e a C. Entre A e a C, em qual que eu vou? Bom, aqui tem casca de banana também, professor. Aí, ó. Então pronto, 90% de chance dessa aqui ser falsa. Elimino ela e fico com a C. Multa e remoção, ou guincho do veículo. Deixou o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, está prejudicando o fluxo, multa e guincho, ou seja, multa e remoção. Letra C a resposta. Questões sobre normas de circulação. Quando por motivo de força maior, isso não aconteceu por voluntariedade do condutor, ele não quis que o veículo ficasse ali. Por um motivo de força maior, uma pane mecânica, um defeito, alguma coisa.
Então, por um motivo de força maior, um veículo estiver impedido de ser removido da pista de rolamento. A pista de rolamento é onde os veículos estão circulando, ou mesmo no acostamento. O seu condutor deverá colocar o triângulo de segurança, que é aquele dispositivo de sinalização que o veículo tem que ter, o automóvel, né? A motocicleta não tem, a uma distância segura, ok, observando-se o mínimo de 30 metros. É 30 metros mesmo a distância mínima? Você ficou em dúvida sobre isso aqui, não ficou? Mas que tem que ser uma distância segura, você não ficou em dúvida. Aqui você ficou em ok. Aqui ok, a segunda parte aqui da alternativa, da opção aqui, você ficou em dúvida. Então deixa ela aqui, depois a gente volta nela. A 1 metro de distância do veículo, a 1 metro, a gente vai colocar o triângulo de segurança a 1 metro, um passo. Desnecessário. Quem vê o triângulo já está vendo o veículo. Não adianta nada. Qual que é a eficácia desse triângulo ali? Nenhuma, zero. Está errado. Isso aqui não faz o menor sentido. Vou colocar o triângulo sobre o veículo, em cima do capô, do teto. Piorou, né? Se a 1 metro já não estava resolvendo, sobre o veículo, esquece. Ao lado do veículo, mesma coisa, não dá, ó, não é sobre, né? A resposta é a letra A. O mínimo de distância que você tem que colocar o triângulo de segurança para sinalizar que o veículo está imobilizado na pista ou no acostamento, por um motivo de força maior, né, o guincho ainda não chegou e tal, é 30 metros. Essa é a distância mínima, tá? Você pode colocar a distância maior. Normalmente, para não colocar o triângulo muito longe, o pessoal põe ele ali a 30 metros e complementa em espaço maior, né? Aí estendendo aí para 50 metros, 100 metros, com galhos e arbustos. Ok? Não é isso que você vê aí no trânsito? Então pronto. Letra A aí a resposta. Normas de circulação é a questão agora. Veículos mais lentos, quando em fila, deverão... Nós estamos falando de várias carretas, caminhões, veículos grandes, andando atrás um do outro, 3, 4, 5, 10 deles. O que eles têm que fazer? Manter-se à esquerda? Não. Esses veículos lentos têm que manter à direita da pista. Ligar o pisca-alerta? Não precisa. Pisca-alerta não é para esse tipo de situação. A pessoa, toda vez que tiver um aglomerado de veículos grandes, todo mundo fica ligando o pisca-alerta. Vai parecer um pisca-pisca, né? Aumentar a velocidade? Quer dizer que os veículos têm que aumentar a velocidade, esses veículos lentos? Não. Manter uma distância uns dos outros? Sim. Eles precisam manter distância entre eles para que os automóveis, os veículos menores, de maior velocidade, possam ultrapassar um a um, intercalando na fila. Uma coisa é você ultrapassar uma carreta e entrar na fila de novo. Outra coisa é você ultrapassar 3, 4, 5, 10 carretas de uma vez. Aí é complicado. Por isso que esses veículos mais lentos, esses veículos de grande porte, precisam manter espaço entre um e o outro, que é para facilitar ali a sua ultrapassagem. Ah, professor, mas eles não fazem isso não. Bom, se eles não fazem, aí já é outro problema, tá? E é infração de trânsito, tá? Se eu não me engano, média. Eles não mantêm esse espaço. Nunca vi uma multa dessa na minha vida, mas que a polícia pode multar se quiser, pode. Então tá aqui. Manter distância uns dos outros para facilitar a ultrapassagem dos veículos mais rápidos. Mais um aí de normas de circulação. Ó. Veículos prestadores de serviço de energia elétrica. É o serviço de utilidade pública, né? Energia elétrica, telefone, água. Eles têm livre parada e estacionamento, ok, desde que possuam iluminação vermelha intermitente. Esses veículos eles não têm iluminação vermelha intermitente. A iluminação deles é amarela. Amarela. E não é nem desde que possuam. Eles têm que estar na efetiva prestação de serviço, né? Está errado. Eles têm prioridade no trânsito? Não tem. Quem tem prioridade é veículo de polícia, ambulância, são os que têm a iluminação vermelha, tá? É que tem iluminação vermelha. É que está fora. Vermelho ou azul, tá? O Código de Trânsito até tirou esse negócio de vermelho de lá, porque agora a luz pode ser vermelha ou azul. Eles têm livre circulação? Não tem. Quem tem isso são só aqueles que têm a luz vermelha ou azul, que são os de prioridade mesmo. Eles têm livre parada de estacionamento? Tem. Desde que estejam realizando serviço na via? Sim. Devidamente sinalizado e identificado? Sim. Essa aí, letra D de dado. Tranquilo, né? Nessa questão aqui, caso você não soubesse a resposta, você pode usar a técnica do elefantinho. Como é que é o macete do elefantinho? É aquela alternativa que é a maior zona. Ela é maior do que todas. Dá uma olhada nas outras. Ó, essa aqui deu uma linha e pouquinho, essa aqui deu uma linha, essa aqui deu uma linha, essa aqui deu 3 linhas. É a maior zona, um elefante. Sempre que você encontrar um elefante no meio de 3 coelhos assim,
Vai no elefante que a chance de ser aquela resposta é bem grande, tá? Anota essa dica aí, hein? Questão sobre infrações e penalidades. Sobre o passageiro de motocicleta, motoneta ou ciclomotor, marque a alternativa que não é uma infração de trânsito. Não é uma infração de trânsito. Estar descalço. Imagine que o passageiro que está sendo transportado na garupa da motocicleta, da motoneta ou do ciclomotor está descalço. Ele comete infração de trânsito? Sim ou não? Não. Como eu estou procurando qual que não é, a resposta é essa. Professor, e se for o condutor? Também não comete infração de trânsito. Ele não pode conduzir essa motocicleta com calçado que não se prenda aos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Descalço não é infração de trânsito, por incrível que pareça. Nem para o condutor, nem para o passageiro. Aqui está falando do passageiro, né? Achei a resposta. Viseira do capacete aberta. Eu pensei que a viseira fechada fosse só para o condutor. Que sentido faz exigir a viseira fechada para o garupa? Se entrar um mosquito no olho dele, não é ele que está pilotando, não vai atrapalhar em nada. Pois é, mas o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito inclui a viseira do passageiro como deve estar fechada. Então, ela aberta é infração de trânsito. Estar sem condições de cuidar da própria segurança. Vou dar um exemplo. Uma pessoa embriagada. É muito comum, tá? Às vezes o cara bebe muito lá no boteco, está muito ruim, daqui que não consegue parar em pé. Aí chama o mototáxi. Esse cara do mototáxi levar essa pessoa embriagada significa que ela não está em condições de cuidar da própria segurança. Isso é uma infração gravíssima e da suspensão do direito de dirigir, tá? Cuidado com isso, hein, mototáxi. Tem também o ser menor de 10 anos de idade. Não pode, tá, gente? Para transportar em garupa de motocicleta, motoneta, ciclomotor, tem que ter mais de 10 anos. 10 ou mais, né? Tem que ser maior de 10 anos. Ou seja, já fez 10 anos, já pode. Agora, se estiver faltando um dia para completar 10 anos, não pode. É infração gravíssima da suspensão do direito de dirigir. Beleza? Agora, está descalço. Aí não é problema nem estando o condutor ou o passageiro descalço, não é infração de trânsito, letra A a resposta. Mais um aí sobre infrações e penalidades. Marque qual das condutas não é uma infração de trânsito. Não é. Transitar com os pneus descalibrados. Imagina que você deu uma bobeada lá e os pneus estão fora da calibragem recomendada no manual do fabricante. Lá consta que devia estar 32 libras, estava 30 libras ou 31 libras. Ou um pouco mais, 35, estava sobrecalibrados, né? E aí, quando fala descalibrados, não fala se é subcalibrado ou sobrecalibrado. Sobre quer dizer pressão de menos, sobre pressão de mais. Isso é infração ou não? Num primeiro momento, daria a entender que sim, porque compromete aí a dirigibilidade do veículo, aumenta o consumo de combustível, compromete até a segurança. E isso poderia se encaixar em uma conduta infracional. Mas o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito não trata desta conduta específica. Portanto, isso aqui não é infração de trânsito, que é o que a questão está pedindo. Qual que não é? Pneu descalibrado? Não é. Transitar com falta de água no esguicho do para-brisa? Essa é infração de trânsito. Por quê? Equipamento inoperante. Existe o equipamento lá, o esguicho, mas na hora que vai esguichar não tem água, então ele está inoperante. Inoperante é infração de trânsito. Transitar com o limpador do para-brisa danificado? Mesma coisa. Inoperante. Está danificado? Não funciona. Ou funciona e não faz ali a função dele conforme deveria. É uma paleta ressecada, por exemplo. Sacou? Transitar com película sem chancela nos vidros. Olha, pode ter película no vidro, inclusive no para-brisa, desde que respeitado ele o mínimo de transmitância luminosa, que no para-brisa e nos vidros da frente tem que ter pelo menos 70% de transmitância luminosa, né? Mede ali com aquele equipamentozinho que o policial tem. E nos vidros laterais traseiros. E no vidro traseiro não tem essa questão de porcentagem não, tá? Essa regra mudou recentemente, por isso que talvez você esteja estranhando aí. Vou repetir, no para-brisa e nos dois vidros laterais dianteiros, que são o vidro que estão do lado do motorista e do passageiro da frente ali, respeitou aqui o mínimo de 70% de transmitância luminosa de dentro para fora, está ok. Beleza? Agora, nos vidros laterais traseiros, que são aqueles que estão nos passageiros do banco de trás,
E no vidro traseiro não tem mais essa questão aqui de porcentagem. Pode botar em seu fio mais escuro que tiver, que não vai ser infração de trânsito. Mas tem que ter a chancela no isso-filme. Na hora que a polícia parar para fiscalizar, tem que ter lá aquele meio que carimbinho, né, que tem no isso-filme lá, mostrando qual é a porcentagem de transmitância luminosa daquele isso-filme. Se não tiver chancela, é infração de trânsito. A única aqui que não é infração é a letra A mesmo.